alguma história familiar ou tua de um jogo específico ou de um título específico marcado emocionalmente? Especial a decisão de 77. 77. Me lembro que o Grêmio em 74 faz um investimento monstro, né? Com jogadores como Negreiros, Mazinho, enfim, e tenta desconstituir. E não adiantava. E não adiantava. Aí, em 75 o Grêmio quebra. Não sei se tu lembra, aí era Cacau, Neca, Yura, Laírton, enfim. E aí em 76 se reconstrói e em 77 se consolida com Tadeu. Foi uma virada, né? Uma virada. Pra mim, um dos melhores times da história do Grêmio foi aquele. Acho que aquele título tava, né, engasgado. Eu tenho 65. Eu tenho 65. É o mesmo jogo? O mesmo jogo, invadi. Tu invadiu? Pulei. Antes do juiz apitar? Antes do juiz apitar, eu já tava pulando aquilo lá. Foi a única vez na minha vida que foi uma situação, assim, uma emoção incontrolável. Fantástico. Tu tava naquele lado ali à esquerda? Não, eu tava do outro lado. Tu tava do outro lado? Do outro lado. A invasão foi dos dois lados? Dos dois lados, que eu atravessei o campo correndo. Tem um jogo que eu guardo na memória que fica fácil pra dizer, porque é sempre esse que eu lembro, que é o Grenal em que a gente ganhou de 3-1. Eu não lembro exatamente o resultado, se é 2-1, é 3-1, mas que o meu avô, Valentim Ferrer, estava com a gente no estádio. Pai do Paulo. O pai do pai, pai do meu pai, pai do Paulo. E foi um dos poucos jogos de Grêmio, só de Grêmio, que ele assistiu, porque ele era Guarani de Bagé, ele torcia pelo Guarani, ele não tinha outro clube, ele era Guarani de Bagé. Mas foi um dos poucos jogos que ele assistiu com a gente e ele delirou com o Grêmio. Ele amou aquela atmosfera, ele amou o nosso ambiente, né? E o Bonamigo faz um gol de fora da área com o Tafarel se abaixando para defender a bola, né? O Tafarel sempre foi nosso amigo, né? Sempre foi nosso parceiro. Sempre foi nosso parceiro. E o Tafarel se abaixa para defender a bola, ele não pega a bola e é um gol do Bonamigo. Esse é o jogo se tu me pergunta qual é o jogo, esse é o jogo. Porque tu vai normalmente no mesmo lugar e que tu acaba criando uma afinidade, ela é efêmera, mas parece eterna, sabe? Ela é efêmera porque dura os 90 minutos, um pouco antes, mas ela se perpetua enquanto gremistas, enquanto frequentadores de campo. Tem uma outra imagem que ilustra isso, que era um jogo, acho que era Grêmio e Fluminense. Eu já era maior, eu estava na faculdade, certamente já estava trabalhando, estagiando, porque eu estava de camisa. Chovia, eu já cheguei encharcado no jogo, já cheguei molhado, não tinha o que fazer. E eu estava em pé, assistindo o jogo, encharcado, tremendo de frio. E uma das frequentadoras assíduas do lugar, que eu não sei o nome, que eu não sei de onde é, veio e simplesmente botou o casaco dela em mim, botou o capuz, voltou, sentou embaixo da arquibancada, assim, no jogo eu devolvi, porque eu tava tremendo de frio. Eu não sei o nome dela, encontrei ela na arena, a gente se cumprimenta às vezes na arena, a gente não tá mais tão próximo no lugar, mas é legal isso, tipo, é uma das coisas que me encanta em frequentar estádio, o estádio do Grêmio no caso, né, tipo, nosso estádio. Eu tive um tio, irmão do meu avô, né? Na realidade tio-avô, né, que trabalhava no Grêmio a vida inteira, trabalhou no Grêmio a vida inteira, que era o tio Chico. O famoso tio Chico, Francisco Maineri, e ele era o guardião do museu na época do Olímpico. Ele tinha a chave do museu, que depois se viria a se chamar Hermínio Bittencourt. E ele era um tipo bonachão, gordinho, baixinho, bem exatamente assim, carequinha, gordinho, baixinho, muito alegre, eu me lembro que ele representava revistas da Editora Abril na época, nos trazia todas as revistas sem a capa, porque a capa tinha que devolver para o distribuidor e a gente ganhava milhares de revistas, eu amava o tio Chico. Mas o tio Chico, que é essa figura aqui, que está aqui na nossa ponta aqui da ponta, ele é um inspirador, segundo a lenda, da figura do mosquiteiro do Grêmio. Quando um artista, um designer gráfico da época foi criar o mascote do Grêmio, o mosquiteiro, desenhou o mascote, a revelia, inclusive contrariando aquela figura clássica, né, do D'Artagnan, dos grandes, né, desenhou o mosquiteiro não gordinho. Não é muito bonito, né? Não é um cara muito bonito. Não, gordinho, baixinho, todo rechonchudo, bonachão, ele desenhou inspirado na figura do tio Chico Maineri. Eu estive presente na final do Campeonato Brasileiro de 81
né? Que o Grêmio quase me matou do coração naquele jogo contra a Ponte Preta, que nós poderíamos perder de 1-0. Tomamos um gol e aí o time ficou naquela, vamos fazer um empate, vamos segurar. E numa jogada lá, o De Leão deu uma rosca numa bola e eu tava bem na linha do gol, eu vi aquela bola entrando e o Leão com o braço lá de trás tirou aqui. Bom, quase morri do coração aqui, né? No jogo seguinte, isso foi o jogo que teve o maior público no Olímpico, né? Mais de 90 mil torcedores, falam até em 100 mil, né? E no jogo seguinte foi a final contra o São Paulo. E não tinha mais do que 30 e poucas mil pessoas no estádio. Foi uma grande virada o Grêmio, 2-1. Então, a partir daí, no jogo seguinte, São Paulo, o Grêmio foi campeão brasileiro pela primeira vez. O que me marcou muito, e até eu fui dar uma olhada, uma vez que a gente ia fazer, né? Ia fazer esse bate-papo, é a questão do quando o Grêmio perdeu a Copa do Brasil de 95. Que eu tenho uma lembrança de tu ver que o time se entregou em campo, que o time lutou tudo que podia lutar, deu o melhor e não deu certo. E pela primeira vez eu tinha visto a torcida sair aplaudindo o time, né? Grêmio e Corinthians. Grêmio e Corinthians na final da Copa do Brasil. Terminou o jogo, cantaram um hino, aplaudiram, e saiu todo mundo de boa, né, pra casa. E daí na minha memória, o que eu achava? Eu fui pesquisar depois. Eu achava, como o Grêmio tinha ganho a Libertadores de 95, isso foi logo após e o pessoal tratou tudo bem. Mas não, a Copa do Brasil foi antes da Libertadores. A Copa do Brasil foi em junho, julho e a Libertadores foi em agosto. Então isso ali aconteceu antes de ganhar um título significativo. Não, eu queria só contar sobre essa última tentativa de Mundial. E foi muito interessante porque ninguém estava pensando nisso, inclusive a gente sempre fica naquela, né? Vai ganhar, não vai ganhar. E ganhamos a Libertadores. Só que a viagem era 5 dias após. Era uma quarta-feira, a gente iria na próxima quinta. Então foi... No outro dia de manhã eu liguei para minha agência de viagem assim, eu quero ir para lá. E tivemos 5 dias de correria total, assim, para ir. Foi muito gratificante, foi bárbaro. Foi a coisa mais interessante que eu fiz pelo Grêmio, assim, por ter sido uma coisa, assim, do nada, sabe? E eu lembro de um Grenal, que o meu pai não estava no estádio, estava em casa, estava ouvindo no rádio. E um Grenal, como sempre, muito nervoso. E o Inter fez um gol, 1-0. E este meu vizinho pegou um foguete e largou um foguete. Pá, 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 pá. O meu pai ficou louco, ficou muito brabo, né? Xingando todo mundo. Eu estava, acho que, ouvindo o jogo junto com ele. Daqui a pouco, o meu vizinho solta outro rojão. Pá, 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 pá. E meu pai, louco da cara. Aí, continuou ouvindo, de repente, o Grêmio faz um gol. E ele levanta, estava ouvindo na cama, ele levanta e vai em direção ao armário. Naquele momento ele abriu o armário e saiu com um revólver na mão. E a minha mãe, José, o que tu vai fazer? Disse assim, calma, Léia. Ele foi até a janela para dar um tiro para o alto, para responder aos rojões do vizinho. Só isso que ele queria fazer. Mas ele fez o seguinte, ele levantou o revólver e deu o tiro. Quando ele deu o tiro, ele acertou no fio de luz que levava energia para a casa toda. Ele imediatamente acabou com toda a energia da casa, as luzes todas caíram, o rádio silenciou e por conta disso a minha mãe enlouqueceu. O que tu fez, José? Não fiz nada. E aí, enfim... Ficamos sem luz, tivemos que ouvir o resto do Grenal, que pelo que eu me lembro terminou empatado mesmo no radinho de pilha, e teve que chamar a CE, ou sei lá como é que se chamava na época, para reconduzir a energia lá para casa. Eu acho que a Copa do Brasil de 2016 é um título incomparável, assim. Sabe, foi um período complicado, lógico, né? Imagina no colégio ali e tal, né? Muitas vezes, né? Infelizmente o Grêmio não ia bem e né, sofria, né, com a flauta e tudo mais. Então tava muito guardado aquilo e viver no estádio, depois da comemoração na Guete, tudo aquilo foi uma catarse, foi uma coisa fantástica, assim, que tava guardado. Então
foi muito bom aquele título, foi fantástico, inesquecível, nunca vou me esquecer. Eu tenho na minha mente, assim, a imagem, a fotografia de estar lá na minha cadeira na arena, olhar de longe, assim, e ver o Bolanhos, a bola e o gol aberto e pensar, ele vai fazer. Tipo assim, eu tenho essa fotografia na minha cabeça, vai acontecer, sabe? E então, esse título pra mim é o único, assim. Depois da Libertadores, é óbvio que é mais importante, mas a felicidade que eu vivi naquela noite ali é inigualável dentro do Grêmio. 96 também teve um episódio importante, assim, no meu gremismo ferrenho, que foi a final do Campeonato Brasileiro. Eu tava assistindo em família, o Grêmio fez aquele primeiro gol no início do jogo e o tempo foi passando e a gente não fazia aquele segundo gol e eu pedi pra ir embora de onde eu tava, porque eu precisava, da minha maneira, me concentrar, me conectar com o Grêmio, eu não tava conseguindo. E eu pedi pra minha mãe pra gente ir embora pra casa, mesmo que não desse mais tempo, eu queria sair daquele ambiente. E a gente pegou uma lotação e comemorou o título dentro da lotação, só nós duas. Gritando, claramente o motorista não estava muito feliz com o resultado, mas foi um momento importante para mim ali também, para me fidelizar e para me formalizar como gremista ferrenha. Em 96, eu acho que eu vivi... Acho que foi o jogo mais legal da minha vida como torcedor, eu tenho 40 anos de idade. E em 96, aquela final do Campeonato Brasileiro contra a Portuguesa no Olímpico. Gol do Ailton, esse aí, que nós perdemos o primeiro jogo 2-0 lá no Pacaembu e depois ou no Morumbi, e a gente reverte aqui, faz 2-0, o Paulo Nunes e o gol do Ailton. Hoje eu tenho 40 anos, ali eu tinha 12 em 96, eu nunca vivi uma atmosfera de estádio tão sensacional como aquele estádio olímpico de dezembro de 96. Aquele foi o jogo de futebol mais sensacional, assim, a emoção mais sensacional que o Grêmio proporcionou naquele Campeonato Brasileiro de 96. Nada chegou perto daquele. Eu tenho de 96, que foi do Campeonato Brasileiro. A gente foi pro estádio ali e aí tinha uma fila gigante. Eu acho que o nosso portão foi o primeiro a abrir até. E eu fui para a social. E eu me lembro que no intervalo do jogo, eu tava conversando com um amigo de um amigo que a gente se encontrou e eu pedi as trocas que foram feitas, que foi o Ayrton, né? Eu disse, põe o Ayrton, tem que colocar o Ayrton no jogo. E aí acabou ele colocando e no final do jogo ele acabou fazendo o gol. Então, assim... Mas a que mais me marca mesmo é quando eu era bem jovem mesmo, 81. Quer dizer, então eu não tinha 20 anos, eu tinha 18 anos. E eu era bem magrinho mesmo, né? E, cara, eu tinha uma camisa do Grêmio tricolor, número 8, né? E aquele jogo, Grêmio São Paulo, lá na final, Paulo Isidoro acabou com o jogo nos 2 gols, ele participou, né? Então ele nos deu o título. Terminou o jogo, o Grêmio campeão, o pessoal me pegou no colo e foi me levantando, todo mundo gritando, Isidoro, Isidoro, me levantando pra cima, Isidoro, e eu achava que ia cair, e eles me levaram, e parecia que todo mundo queria me tocar, que eu era o Isidoro, eu acho que alguns nem sabiam que eu era o Isidoro, né, mas o pessoal ficou tão contente, assim, então essa imagem, essa lembrança, assim, que é maravilhosa do Grêmio, aquilo ali, assim, só fortaleceu o meu gremismo também, né, saber que eu poderia ser reconhecido, assim, né, como torcedor e como gremista, né? Isso aí foi bem importante, né. Imagino que muitas pessoas tenham contado a sua história da Batalha dos Aflitos também, que é engraçado, cada um tem a sua história, né? Mas a minha história de Lanús, eu tinha ido pra Lanús com um ingresso, fui de ônibus, né? 36 horas de ônibus. E eu tinha um ingresso pra ir na torcida, felizão, pensando, legal, né? Uma final na Argentina, vamos na torcida. Quando chegou na hora do jogo, o Juliano me entregou um outro ingresso e disse, não, tu vai comigo nos camarotes. E eu fiquei com coração partido, porque eu disse, cara, eu tava louco pra ir na torcida, né, na festa mesmo. E eles, cara, nós representamos aqui, eu, o pai, a Beta e tu, a gente sempre vai junto, nós vamos junto aqui, né, é a final. Quando ele me deu esse argumento, eu disse, tá bom, vamos junto no camarote, mas pensando, o camarote não tem aquela mesma energia, né. E eu olhava pro lado, a torcida inteira do Grêmio, aquela festa, aquela cantoria, e eu, olha ali, eu queria estar ali. Mas tudo bem, começou o jogo, esquecemos disso, fomos lá, foi lindo o jogo. Choramos, eu e meu irmão abraçados na vitória. E quando terminou o jogo, ele disse assim, vamos entrar no campo? E eu falei, vamos. E aí nós começamos a pressionar. Os seguranças não querendo muito, e eu como tinha morado fora e falo espanhol, comecei a desdobrar em espanhol com os caras. E a gente conseguiu, nós descemos tudo e a gente entrou no campo. Eu levantei a taça da Libertadores da América pra torcida do Grêmio, virado pra torcida. A gente entrou no vestiário,
aquele vídeo que o Grêmio canta 1 minuto de silêncio, né, pro Inter, né? Eu tenho um vídeo que eu fiz dos jogadores cantando 1 minuto de silêncio. Então, no fim, eu não tive a oportunidade de ir na torcida ali, mas foi muito mais especial. Eu tenho foto com a taça da Libertadores da América dentro do campo, do lado do Jeromel, do lado dos caras mais importantes do Grêmio. Então é uma história muito legal.